e fala da luz do Santo, Espírito Santo de Deus, do Espírito Santo do Cristo, a luz que liga o Espírito Santo do verdadeiro Deus, a luz que liga o Espírito Santo do verdadeiro Cristo, a bolinha menorzinha, é o Espírito Santo verdadeiro que vem daquela luz. O Espírito Santo é uma bolinha que você não consegue ver ao dia a dia, mas com a ajuda daquela luz no céu, o Espírito Santo aparece. Se você vê a luz, vai ver o Espírito Santo em Santa. Se você não vê a luz, não consegue ver o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo do Cristo. O Espírito Santo existe, o Espírito Santo é real, o Espírito Santo é verdadeiro, mas não consegue ver o Espírito Santo com a ajuda da luz para ver o Espírito Santo verdadeiro. O Espírito Santo é verdadeiro, é a luz que indica o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo do próprio Cristo, o nome do Pai, Espírito Santo de Deus, o nome do Pai, Deus, do Espírito Santo do próprio Deus. A luz é o Pai, Deus é o Espírito Santo que liga a Deus, o Espírito Santo que liga ao próprio Jesus Cristo, como diz Jesus Cristo, quando voltará para o mundo, derramará o Espírito Santo, e os homens, os novos, os crianças, os idosos profetizará. Vai profetizar no nome da luz do Espírito Santo, e Santa, aquela luz indica o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Jesus Cristo, dizendo que o Espírito Santo é real, o Espírito Santo existe, o Espírito Santo é verdadeiro, e o Espírito Santo é uma bolinha que desce da luz, que você não pode ver, mas aquela luz lá indica a insistência do Espírito Santo que existe de verdade, e o Espírito Santo é uma bola pequenininha que você não consegue ver ao dia a dia. Essa bolinha menorzinha aqui é o Espírito Santo verdadeiro, a Espírita Santa para a irmã, verdadeiro para o homem. O Espírito Santo existe, é real. Faça o vídeo, grava a luz, grava o Espírito Santo verdadeiro, chama o irmão Ricardo Sanada, tem vários vídeos gravados do irmão Ricardo Sanada, e a luz do Espírito Santo, e o Espírito Santo que é a bolinha, que é o Espírito Santo fio, indicando o irmão que quer o Espírito Santo, a irmã que quer nascer no Espírito Santo, nunca é tarde para aceitar o Espírito Santo. É aquela bola grande no céu, indica Jesus Cristo vivo, e o Espírito Santo que desce do céu através de Jesus Cristo. O irmão herda o Espírito Santo através de Jesus Cristo. O irmão herdou a Espírita Santa, e aquela luz indica o Espírito Santo de Jesus Cristo. Em hebraico é nome Santo Jesus Cristo, Santo Yeshua, e o Espírito Santo verdadeiro, que é a bolinha menorzinha aqui no vídeo gravado pelo irmão Ricardo Sanada. Se você quer ser o irmão Ricardo Sanada no Espírito Santo, na Espírita Santa aí, outros irmãos que aceitam, outras irmãs que aceitam, os que vão renegar não vai ser filho do Espírito Santo de Jesus Cristo, não vai ser filha da Espírita Santa, porque eles não querem ser salvar a própria vida no Espírito Santo. Então muitos irmãos renegam o outro aí, e porque não sabem da verdade do Espírito Santo, não queira, mas os irmãos que aceitar o irmão Ricardo Sanada está acertando o Espírito Santo da vida, a Espírita Santa e a luz do Espírito Santo de Jesus Cristo. Vai aceitar Jesus Cristo na vida, como o irmão Ricardo Sanada viu Jesus Cristo. Veja o Espírito Santo, que é a bolinha para dar para o outro irmão, para outra irmã, os seus ensinamentos, o seu conhecimento da luz do Espírito Santo. E o Espírito Santo pode te salvar a vida de muitos irmãos, de muitas irmãs. Por isso que tem que esparramar a verdade da luz do Espírito Santo. Santa, muito está esparramando discórdia contra o irmão Ricardo Sanada por causa da luz do Espírito Santo e Santa, porque não quer que outro irmão conheça a luz e o Espírito Santo para salvar a vida. Então o irmão não quer aí que você vê o Espírito Santo verdadeiro, a luz que está no céu do Jesus Cristo, e não conhecerá Jesus Cristo porque ele não quer, discordando do irmão Ricardo Sanada e da luz do Espírito Santo para salvar a vida de outros irmãos, de outras irmãs. E aquela luz indica o Espírito Santo verdadeiro, e a bolinha que está no vídeo aqui, que é a menorzinha aqui, é o Espírito Santo do irmão, da irmã. O irmão Ricardo Sanada tem o Espírito Santo verdadeiro que salva a vida de Ricardo Sanada, né? Que Ricardo Sanada seja crucificado igual
igual Jesus Cristo, o Espírito Santo Filho devolve a vida, igual devolveu para o próprio Jesus Cristo. Aí não terá fim a vida mais, porque o Espírito Santo é que dá a vida por mão, como deu por próprio Jesus Cristo. Então, mas o irmão quer nascer no Espírito Santo igual Ricardo Sanada nasceu. Então Ricardo Sanada nasceu no Espírito Santo e quer levar o conhecimento da luz do Espírito Santo fio para outros irmãos, para os irmãos ser fio e Espírito Santo e verdade. E a Espírito Santo é verdadeiro e a bolinha que é o Espírito Santo. E na luz você vai ver aí o irmão que tem essas bolinhas menorzinhas aqui no vídeo, é o Espírito Santo fio, e você vê só na luz. Então aquela luz está no céu indicando o irmão que nasceu no Espírito Santo, igual Jesus Cristo nasceu, pareceu aquela luz no céu, dizendo que Jesus Cristo tinha nascido no Espírito Santo. Ricardo Sanara nasceu no Espírito Santo, tem aquela luz no céu também. E se outros irmãos nasceu no Espírito Santo, outras irmãs nasceu no Espírito Santo Santa, vai ter aquela luz também no céu, indicando que o irmão nasceu no Espírito Santo Santa, igual Jesus Cristo um dia nasceu no Espírito Santo. Hoje pode ser você nascendo na luz do Espírito Santo, o irmão nascendo no Espírito Santo, a irmã nascendo na Espírito Santo, é aquela luz no céu te indicando o caminho do seu nascimento no Espírito Santo, Filho e Filha do Espírito Santo.